Olá, alunos do Paraná, me chamo Jefferson, sou professor de Biologia que vai trabalhar aí com vocês as aulas de segundo ano nesse período de isolamento aí. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam saudáveis, cuidando muito da sua saúde, principalmente da mental, cuidando do espaço onde vocês estão. E eu tô aqui para ajudar vocês a cuidar do conhecimento biológico de vocês, tá bom? A gente vai encaminhar aí essas aulas de Biologia. A gente vai começar elas a partir do ponto inicial do ano. Então, provavelmente o que eu vou falar, o seu professor de Biologia já trabalhou com você, vai servir a título de revisão. Quem não conseguiu absorver isso daí muito bem, não conseguiu receber isso de uma maneira muito eficiente, vai servir a título de uma nova aula, para você ter essa oportunidade. E muitas vezes nas aulas de segundo ano, é óbvio isso, a gente demanda conhecimentos de primeiro ano e ensino fundamental. Se por algum motivo esses conhecimentos não estão muito acordados dentro de você, muito vivos, né? Trago a primeira missão da aula de hoje, revisar essas coisas. Você precisa ir atrás disso, tá bom? Você precisa ver os materiais que você tem disponível nesse período de isolamento, seja livro, seja internet, seja algum conhecido, porque você precisa manter isso daí bem forte dentro de você. Afinal, alguém disse que você teria condições de acompanhar o segundo ano, você tem que provar isso, né? Vamos lá, coragem para a vida adulta, vamos em frente para essas coisas aí. Então, você também vai ter as opções pelos aplicativos, aí quem está conseguindo ter acesso à internet, para poder tirar dúvidas com o seu professor, com outros professores, e para buscar várias soluções. Não vamos ficar parados aí só na desculpa de que eu não sabia e achar que o mundo tem que resolver sua vida, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês nesse período, vamos trabalhar a biologia. Eu quero chegar o mais perto do que eu consigo trabalhar em sala de aulas com os meus alunos. Se você é meu aluno e está me assistindo, sim, eu estou com saudade de você. Não sei se você está com saudade de mim, tá bom? Não precisa responder agora. Mas a solução que nós temos para esse momento é a mais eficiente, é por esse caminho aqui, tá bom? Em algum momento essa situação vai se resolver, nas aulas presenciais retomando, vocês podem negociar com os professores de vocês, se eles querem aproveitar os materiais que eu trouxe, se eles querem aproveitar as atividades que eu trouxe para vocês, como pontuação, isso é uma questão que vocês vão negociar e o próprio professor vai ter um plano a respeito disso. No retorno das aulas, vocês conversam, tá bom? Vou tentar ter uma pronúncia com a melhor dinâmica que eu puder aqui e atender vocês da melhor maneira, certo? Sempre vou trazer questionamentos, às vezes alguma coisa ali para um pensamento um pouco mais profundo. Então, estejam bem atentos. Para as aulas de biologia, vocês precisam ter em mãos caderno, lápis, borracha e uma régua, tá bom? Vai ter momentos que eu vou pedir para vocês fazerem anotações, vai ter momentos que eu vou pedir para vocês fazerem exercícios. Tem exercícios disponíveis em sites, no aplicativo que eu mesmo elaborei para vocês lá, na ajuda dos meus colegas aqui da Secretaria de Educação, para vocês fixarem esse conteúdo, tá bom? Depois também, novamente, outro material que vocês podem negociar com o professor de vocês, se vai ter aproveitamento para nota. Não é obrigação do professor, fiquem atentos, tá bom? Ele põe no planejamento dele se ele vai querer ou não isso, mas deixa essa questão para quando retomarem as atividades presenciais, tá bom? Falo bastante, tá bom, né? Mas tá bom. Vamos lá. Então tá, este cara aqui, segundo a minha mãe, muito bonito, que você fala, me chamo Jefferson Cristo. Nós vamos trabalhar o tema taxonomia sistemática, que é o quê? Classificação dos seres vivos. Esta é a nossa primeira aula. De quantas? Não sei. Sinceramente, espero que sejam poucas para a gente retornar logo. Mas, na medida do possível, a gente vai manter esse isolamento, é claro, somos sábios. E aí, vamos trabalhar por várias e várias vezes. Meus queridos, olha isso. Seres vivos estão aí há milhões de anos. Bilhões alguns. O mesmo exemplar? Não, né? Isso quer dizer que já está tudo pronto a taxonomia? Ela já está feita? Então, pessoal, isso é uma coisa que está pronta, já está feita, já está do mesmo jeito? Não. Veja só. Vamos mudar um pouquinho para quem está me assistindo poder acompanhar melhor. Então, olha só. Essa foto aí é na linha férrea Curitiba-Ponta Grossa, já na altura do município de Ponta Grossa, ou quase chegando nele, lá nos Campos Gerais. Ali é um lugar que já foi um fundo marinho, de um grande mar interior que já existiu, da época que a América e a África, América do Sul e a África, eram unidas. Um grande continente. O que tem a respeito disso? Tem ali dois pesquisadores da Universidade Federal do Paraná
que eles descobriram novas espécies de seres. Pega o texto. Pesquisa da UFPR descobre novas espécies de serpente e estrela do mar no Paraná. Fósseis encontrados são datados entre 416 milhões e 359 milhões de anos atrás, antes do período dos dinossauros. Estudo foi publicado em revista científica internacional neste mês. Que mês? Janeiro de 2020. Tá vendo o que eu tô falando? Recente. É coisa antiga. Paleontologia não é só dinossauro. Diz Cristina Silveira Vega. Ótima professora. Tive sorte de ter aula com ela. Professora, obrigado. Paleontologia de vertebrados foi muito bom com você. Tenho tudo guardado até hoje e uso muito nas minhas aulas. Paleontóloga e professora do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Datados antes mesmo dos dinossauros, no período chamado Devoniano, entre 416 milhões de anos e 359 milhões de anos atrás. Fósseis de espécies de serpente e estrela do mar foram descobertos no Paraná por pesquisadores da UFPR. Gente, eles acharam algo que ninguém nunca tinha achado na vida? Não. O que eles acharam, outras pessoas já tinham visto, mas não tinham tido o olhar atento que eles tiveram, não fizeram o estudo que eles fizeram para perceber que não eram indivíduos da mesma espécie, que eles eram espécies diferentes das outras que tem lá. E aí o que eles perceberam? Olha, essa serpente do mar, essa estrela do mar não é igual a outra estrela que a gente já encontrava aqui. Ela é outra espécie. Por quê? Porque a gente reparou essas características nela. Então a gente vai reformular o sistema que a gente tinha, incluindo uma nova espécie. E esses dois pesquisadores, encabeçados a pesquisa pela professora Cristina Vega, fizeram essa alteração. Tá vendo? Ciência não para, gente. Não para. A ciência, ela só funciona porque ela pode estar o tempo todo sendo reformulada. Tá bom? Não é um conhecimento fixo. Isso quer dizer que o conhecimento anterior estava errado? Não, as outras espécies continuam a existir. Simplesmente tem um novo conhecimento que mostra que aquele outro ser é uma outra espécie que não pertence àquele grupo. E a gente passa a pensar assim a partir desse momento. Ah, ela escolheu dizer isso, acordou de manhã e ia dizer? Não. Vários cientistas olharam o que ela disse para provar o que ela falou, para daí isso ser publicado, que nem diz ali, num material internacional. Vamos em frente. O que a gente vai trabalhar aqui hoje? História dos sistemas taxonômicos. A história está aqui em 2020, no Paraná. Vamos dizer assim, no quintal de casa algo acontecendo. Mas a gente vai voltar lá 2.520 anos atrás na Grécia. Principais pensadores sobre a taxonomia. Não só quem pensou, né? Tem que ser quem pensou, quem registrou e quem registrou com qualidade isso. Isso foi aceito pela comunidade na época para ser válido. Utilização dos sistemas modernos de taxonomia. Então esses sistemas foram sendo elaborados, foram sendo reelaborados, foram sendo modernizados, e a gente tem que saber usar o sistema atual para se situar no mundo científico. Caracterização da classificação dos seres vivos. Características de classificação dos seres vivos. O que a gente olha nos seres vivos? Especificamente, para incluir eles ou não em um grupo. Sistemas de classificação para vírus. Vírus é um sistema diferente, à parte. Se inspira no sistema de seres vivos, mas é diferente. E vamos conhecer e analisar as chamadas filogenias. Para começar, uma perguntinha para vocês. Descobri faz pouco tempo, tão pouco tempo que não deu tempo de alterar o slide, que quiz escreve-se com um Z só. Então, por favor, de antemão, perdoe o erro desse biólogo que vos fala. Tá bom? Olá. Vamos mudar a tela para ficar maior. Oi. Taxonomia é o ramo da ciência que organiza os seres vivos. Ela que organiza, diz aranha, cria parentesco entre os seres. Batatinha, você vai ser parente da batata doce. Nem são, tá? Fala qual ser evoluiu mais. O rato da minha casa é mais evoluído que o rato do esgoto. Ou classifica os seres de acordo com o grau do parentesco. Ela só analisa algo que já existe e cria um sistema para organização. É claro que eu sei que você vai dar a resposta correta. Né? Qual letra você acha que a gente deve marcar? Você acredita em mim? Vai na D. Mudando, continuando. Tá vendo esse tio aí? Aristóteles. Já deve ter ouvido falar dele na matemática, já deve ter ouvido falar dele na filosofia, na química, na física. Nossa, gente, esse cara trabalhou tanto, ele era realmente muito bom. Século V a.C., estamos falando 500 anos antes de Jesus nascer. Ele, um cara chamado Teofrasto, publicaram um livro, escreveram um livro e tornaram disponível para as pessoas na sua época, chamado História dos Animais. Mas que não tratava exclusivamente de animais. Tratava também de outros seres, mas principalmente sobre os animais. E o que eles disseram? Que
que os animais que têm sangue circulando, que os seres que têm sangue circulando neles. Desculpe se a água fizer barulho aqui, que o microfone está na mesa junto, tá? Mas me perdoe já de antemão. A sala é de verdade, né? Não é um lugar mirabolante, né? Continuando a história. E aí eles determinaram o seguinte: se esse ser tem um sangue, ele é classificado como animal. Se ele não tem sangue, ele é um vegetal. E se ele não tem sangue e não cresce, ele é um mineral. Estou resumindo muito, claro, ele escreveu um livro sobre isso, não uma frase. Mas enfim, quando a gente olha hoje, com o olhar que a gente tem, a gente já teve muito conhecimento científico sendo feito, transformando essa história, até chegar nos dias em que nós vivemos. A gente pode olhar e fazer essa pergunta: mas espera aí, todos ali são seres vivos? Reino animal? Fácil de concordar. Reino vegetal? Também. E reino mineral? Tudo depende do que... Qual é o conceito que a gente vai usar para dizer se algo é vivo ou não? No conceito que a gente tem hoje de algo vivo, o reino mineral não se enquadra. Aristóteles estava errado? Não, não estava errado. Só que o conceito que ele usava para falar de seres vivos permitia dizer que reino mineral é um reino. No nosso conhecimento atual, não. Por isso que a ciência continua a trabalhar. Ela vem trazendo novos conceitos, novas maneiras de a gente olhar para a natureza e poder tomar essas decisões. Tá bom? Está ali uma imagem de uma estátua feita para ele, em calcário, lá na Grécia. Mas vamos continuar aí. Nosso conteúdo. Uma semana depois, mais ou menos, claro que não, né? Gente, nós estamos falando de 500 a.C. Agora nós estamos falando dos 1735. Acompanha eu aqui. 500 a.C. Tá bom? Aí, vou deixar maior. Tá, 500 a.C. Aí chega no ano 0. Jesus nasceu. Tá bom? Aí, 1735 depois de Cristo. Quantos anos se passaram? Muito bem, meu amigo gênio. 2255 anos. Você já pensou nisso? Nós estamos em 2020. Né? Faz tempo isso, né? Deixa eu fazer uma correção aqui. Desculpe, fiz uma conta errada. Meu Jesus. 500 até aqui? 500. Mais 500? 2235 anos. Desde Aristóteles até o trabalho de Carl von Linné. Ou seja, Linneu, como conhecemos ele em português. Gente, 2235 anos. Do Aristóteles, do tio Aristo, até Linneu. Você já pensou nisso? E o sistema do Aristóteles estava sendo aceito todo esse período. Você acha que um sistema que estava errado ia ser aceito por tanto tempo? Não. Simplesmente pelas verdades científicas da época, era o sistema que se enquadrava. Beleza? Desculpe o erro matemático ali, veio o ano de 2020 na minha cabeça. Mas não. 2235 anos entre o sistema natural do Linneu e o sistema do Aristóteles. Vamos limpar aqui a televisão, escrevi aqui. Está limpinha, podemos continuar. Olá, o que vem esse sistema? Ele publicou um livro com o título em latim, chamado Systema Naturae, pronuncia-se dessa maneira em latim, onde uma das partes do livro ele tratava sobre como organizar esses seres vivos. Vamos lá, deixar o slide maior para vocês. Como assim? Deixar organizados os seres vivos. Pensa aquilo ali que você está vendo como se fossem pastas no seu computador. Isso. Imagine que você tem uma pasta, como eu tenho, para as aulas. Como é que eu organizo as minhas aulas? Primeiro, eu separo para cada colégio. Então, colégio 1, colégio 2, colégio 3, hoje esse ano eu tenho 3 colégios. Colégio 1, o que eu coloco? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Colégio 2, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Colégio 3, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tá bom? No colégio 3 eu tenho até o quarto ano que tem ensino técnico. Para cada um dos anos, lá dentro, eu abro a pasta primeiro ano e coloco
Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E eu faço isso para todos os anos. Dentro do primeiro trimestre, eu crio uma pasta. Provas, trabalhos, imagens, vídeos e... planejamento. Isso é bem importante. Tá tudo bem planejadinho. Então eu crio mais 5 pastas lá dentro. E em todos os trimestres eu tenho essas 5 pastas. De todas as minhas turmas. Então eu vou lá. Colégio 1, primeiro ano, primeiro trimestre, provas. Tá entendendo? É uma pasta dentro da outra. Aqui também é uma pasta dentro da outra. Filo é uma pasta que está dentro de reino. Pode ter mais de uma pasta dentro de reino? Sim, tem vários filos dentro do mesmo reino. Assim como eu, lá no colégio 1, eu tenho a pasta do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então eu tenho 3 turmas no mesmo colégio. E é isso que o Linneu percebeu. Eu posso pegar isso da vida cotidiana e começar a usar para organizar os seres vivos. Está pensando nisso? Está entendendo? Então isso aqui são só as pastas. Aonde está efetivamente essa aula que eu estou passando para vocês? Então vou botar para vocês no meu computador. Meu computador está lá. Meus documentos, aulas, aí eu tenho as escolas e eu criei uma nova pasta, Aulas Paraná. Que é o nome desse projeto que está alcançando vocês aí. Aula Paraná. E lá eu coloquei aula 1, apresentação de slides. Aí a pasta apresentação de slides, dentro dela está lá aula 1. Né? Que é o arquivo em si, que é o que está aparecendo no seu celular, na sua TV, no seu computador. Tá bom? É o meu exemplar. É o que existe de verdade. Quanto aos seres vivos, nós somos um ser vivo. Nós somos um reino? Não. Nós somos um filo, uma classe, uma família, um gênero, uma ordem? Não. Nós somos uma espécie? Também não somos. O que nós somos? Nós somos um espécime, um exemplar. Um ser vivo que pertence a uma espécie chamada Homo sapiens. Então cuidado, espécie e espécime é diferente. Espécime, exemplar. Espécie é algo abstrato que nos agrupa. Eu sou de uma espécie, você é da mesma espécie. Tá bom? Um papagaio é de outra espécie. Entende? Mas ele também está enquadrado no grupo espécie. Só que é o grupo dele. Nós temos o nosso. Valeu por compartilhar comigo. Tá bom? E esse sistema do Linneu foi tão bom, foi tão legal na época, as coisas não tinha-se uma organização para estudar, além do Aristóteles, animal, vegetal, mineral. Que olha só. Joia isso, né? Deixa eu sair da frente. Deus cria, Linneu organiza. Foi eu que falei? Não. Foi a frase atribuída na época para o Linneu, de tão importante que ele era. Então havia-se uma crença bem grande que toda a criação era divina. Essa crença existe até hoje para várias pessoas. E aí, baseado nessa crença, o pessoal falou, nossa, Deus pôs todos os seres no mundo e quem organizou eles para a gente conhecer melhor foi o Linneu. Poxa, esse cara é muito legal. Então, nomenclatura de espécies segundo o Linneu. Olha lá que bonitinho. Uma espécie maravilhosa. Naturalmente existia lá do sul dos Estados Unidos até o sul da Argentina. Mas hoje já, por falta de habitat e outros problemas, caça quase sumindo, né? Nossa linda onça pintada. Um felino aí fenomenal, admiro muito. O que acontece? 2 nomes para esse sistema. É um sistema binomial. Por que 2 nomes? Um nome vai ser referência ao gênero. Então, a primeira palavra é o próprio gênero. Deve obrigatoriamente iniciar com letra maiúscula. É toda uma regra que o Linneu criou para o sistema funcionar bem. Então, o gênero dela é Panthera. A primeira palavra do nome da espécie vai ser Panthera, repetindo exatamente o que é o gênero, certo? Segunda palavra, um adjetivo ou um complemento, mas deve ser latinizada essa palavra ainda assim. Que Panthera é esta? Panthera onca. Segunda palavra, letra minúscula, tá bom? Destacar do texto, tá bom? Tô falando bastante, tá bom, de novo, vou me cuidar. Desculpa aí, menina. É a fome. Por sinal, se alguém tiver um pedacinho de lasanha em casa, aí bota num potinho, me passa o endereço, eu passo e pego na tua porta. Passa um álcool gel em casa e como. Na mão, né? Não na lasanha. Brincadeira, continuando. Olha lá, destacar o texto. Como destacar o texto? Textos digitados, itálico, aquela letrinha inclinada. Textos manuscritos, sublinha. Então, sublinhado para destacar o texto. O seu professor de biologia vai te cobrar isso muito, sempre que você lê texto, você vai identificar. Então, não cometa esse erro. Nome científico, primeira palavra maiúscula, é o próprio gênero.
Segunda palavra minúscula, latinizado, destaca do texto. Sublinhe aí no seu caderno, na sua prova, no seu trabalho, tá bom? Fiz digitado, itálico, correto? Vamos em frente. Vamos lá como é que fica. Onça pintada. Gênero, pantera. Espécie, pantera longa. A oncinha com a mãe. São iguais? Nós seres humanos somos iguais? Não. Somos da mesma espécie? Sim. Elas precisam ser iguais para ser da mesma espécie? Não, não precisam. Eles precisam ter uma história evolutiva em comum. Eles precisam ser onças pintadas, descendentes de onças pintadas, descendentes de onças pintadas, capazes de ter filhos onças pintadas. Isso é o que faz delas onças pintadas. E não elas serem iguais ou não. Tá bom? Por consequência, elas são pintadas. Essa aqui, o fundo do pelo é esse fundo amarelado, castanho claro, que permite ver muito bem as manchas. E essa outra variedade, que nós chamamos de onça melânica, o pelo tem um fundo castanho escuro e que só quando elas estão no sol que dá para ver essa imagem aí bonita das manchas delas. Certo? Uma mãe bem cuidadosa aí, cuidando do seu filhotinho, da sua filhotinha. O ser humano, quando ele começou a trazer animais para cativeiro, ele começou a descobrir umas coisas que na natureza não aconteciam. Por exemplo, as outras panteras que a gente conhece. Pantera léo, o leão, pantera tigris. Tem mais espécies de pantera? Tem. Eu quero falar dessas duas. Na natureza, eles não compartilham o mesmo ambiente. Eles vivem em ambientes que às vezes são muito próximos, mas eles não chegam ali e vão tomar um café na casa do outro, né? Ah, vamos ali caçar aquela mesma hiena junto, aquele mesmo bisão juntos. Não, não fazem isso. Por mais que existem leões asiáticos lá. Mas o ser humano, quando criou os zoológicos e começou a trazer esses animais para uma situação diferente, o que foi observado? Que num determinado zoológico, tigres e leões foram colocados no mesmo recinto. E eles procriaram. Não sei dizer exatamente se foi um tigre com uma leoa, ou se foi um leão com uma tigresa, mas os dois podem fazer isso, os dois casos. Então, leões e tigresas, e leoas e tigres podem ter filhos. Olha que interessante. Na natureza isso não acontece porque o hábito do macho de uma espécie não consegue ser atrativo para a fêmea da outra espécie. Mas em cativeiro isso mudou. Isso foi diferente. E em cativeiro as coisas mudam muito. Tem cientistas que já conseguiram provar que até o crânio do leão se desenvolve um pouco diferente quando ele é criado em cativeiro e quando ele é criado na natureza. E aí, meus caros, nasceu um bichinho que eles chamaram de ligre, que não é nem leão e nem tigre. Ele não tem uma linhagem evolutiva de leões somente, nem de tigres somente. Ele é uma mistura dessas duas linhagens evolutivas. E os descendentes dele não são nem leões e nem tigres. E é bem engraçado, porque esses híbridos, essas misturas de espécies, geralmente são inférteis. Mas o ligre não, ele consegue ter filhos por uma geração. Ou seja, ele consegue ter filhos, mas os filhos dele não fazem filhos. São 2 gerações e acaba ali. Diferente isso, né? Então, a gente pode considerar ele uma espécie? Não, porque ele não tem uma história evolutiva de ligres antes dele, formando ligres depois dele. Então a gente só chama de híbrido. Tem um outro animal que passa por isso? Tem, cavalos e mulas. Né? Como assim? Cavalos e jumentos, não, claro, um cavalo e uma jumenta, ou uma égua e um jumento, podem gerar descendentes. Os burros e as mulas. Burros e mulas são inférteis, não conseguem ter filhos. Uma mula pode ser usada como barriga de aluguel, mas o filho biologicamente não é dela. Ela só desenvolveu aquela criança, gestacionou. Aquela criança, desculpe, aquele animalzinho. Mas são animais com muita virtude para o trabalho. Tem muitas cidades que foram construídas usando a força desses animais. Quantas fazendas não tiveram seus moinhos, seus engenhos, todos tocados pela tração, pela força desses animais. Dom Pedro II, quando deu o grito do Ipiranga, estava sobre moares, né? Estava montado em mulas. Muitas cidades do Paraná, você que mora aí em Castro, Lapa, e todo esse caminho até Sorocaba, lá, Tibagi, assim vai, foram fundadas porque eram rotas de passagem de vendedores de gado e mula. Eram rotas de passagem de tropas, de moares, que estavam indo vender essas mulas lá no Sudeste. E aí as cidades foram sendo construídas como ponto de parada para esse pessoal. Então, uma rota muito movimentada aí de criadores desses animais. Interessante, né? E animais que conseguem fazer travessias muito longas. Eu gosto muito de lidar com esses animais, né? Eu sou um cara do sítio aí. E são os bichos que têm umas virtudes muito incríveis, né? Uma mulinha muito bem treinada vale por muito mais que muito cavalo.
né? Consegue fazer muita coisa, muito inteligente, uma sensibilidade muito incrível. Quem também lida com isso aí no Paraná, fica faceiro aí também, porque sabe o valor que esses animaizinhos têm. Tá bom? Olha eu falando tá bom, tá bom. Vou ajeitar a tela. Continuando, uma revisão zona, chamado mapa mental aí, disponível na internet para quem quiser ver a qualquer momento no site chamado Brasil Escola. Procura pelo título, nomenclatura binomial. O que tem lá? O exemplo que está sendo usado, Apis mellifera, abelha. Quem que deu o nome para ela? Linneu. Olha lá, latinizado, Linnaeus. Que ano que ele fez isso? 1758. Foi o ano que ele encontrou a primeira abelha da vida dele? Não. Foi o ano que todo o trabalho sobre a abelha dele foi aceito por outros cientistas, que também eram muito importantes. Então não foi a primeira vez que ele viu uma abelha na vida. Foi o ano em que o trabalho dele sobre a abelha foi aceito. Tá bom? Então lá. O ano da primeira publicação deverá vir separado do autor por vírgula. E se alguém tivesse feito um trabalho semelhante antes que ele, tivesse dado outro nome, vale o nome mais antigo. Tá bom? Mas o nome é mais importante, azar dele. O que vale é o nome mais antigo. Se eu estou aqui e descubro uma espécie que eu não conhecia, mas eu sei que você que está aí em casa, aluno do segundo ano, já descobriu essa espécie há 10 anos atrás e publicou cientificamente ela. Vale o nome que quem deu? Eu, só que eu sou professor? Não. Vale você que fez primeiro. Seu trabalho foi cientificamente aceito, o crédito é seu. O nome que você deu é o que vai valer. Tá bom? Quando for citado o autor, deve vir logo após o nome da espécie. Quando for citado, é uma regra obrigatoriamente sempre citar o nome do autor? Não, não é uma regra. Tá bom? Então, depois da espécie, o nome do autor. Os nomes de espécies devem vir destacados no texto, preferencialmente em itálico. Sim, quando a gente está usando um computador. Quando a gente está usando manuscritamente, a gente faz o quê? Sublinha. Todos os nomes devem ser escritos em latim ou latinizados. Exato? Não, errado. Né? Hoje a gente tem alguns nomes aí, não é que está errado está escrito ali, mas é uma regra que está sendo quebrada atualmente. Tá bom? A regra é essa, mas ela está sendo quebrada, porque tem alguns nomes vindos do inglês. Conheço cientistas que homenagearam outros cientistas que ajudaram eles, batizando espécies. Então, a regra está sendo flexibilizada atualmente, essa regra. Então, vocês podem encontrar algumas mudanças. Claro que o que foi descrito aí para 20 anos para trás, seguia mais a risca a regra? Com certeza. Todo nome científico composto por dois nomes, essa regra não foi flexibilizada, ainda está valendo. E todo mundo segue muito bem. Primeiro nome é respeito ao gênero, tem inicial maiúscula. Segundo nome, o epíteto, e sua inicial é minúscula. Subespécies e subgêneros, a gente já vai falar sobre eles. Mas o que acontece? Nomenclatura trinomial, 3 palavras, e em subgênero, parênteses. Espécie não entra parênteses. Como assim, professor? Isso aqui, ó. Vamos falar sobre esse quiz primeiro. De novo, me desculpe, está com 2 E, né? Já descobri que não é 2 Es. Homo sapiens, esse carinha aqui, é nós. E Homo erectus, um ancestral nosso. Veio que Deus o livre. Nem existe mais. Eles são, letra A, mesma espécie? Rapaz, olha o que está escrito aqui. Mas os dois são Homo. Quer dizer que eles são do mesmo gênero. Mas a espécie, Homo erectus, outra espécie, Homo sapiens. Cuida com isso. Mesmo ser vivo? Não, né? Raças diferentes? Não. Falei que não é raça. Falei que é espécie. Espécies diferentes? Isso. Marca lá. Olá. Aí o sistema de Linneu não atendia algumas coisas. Por exemplo, que coisas? O Ernst Haeckel, em 1866, 100 anos quase depois do Linneu, descobriu o quê? Os seres microscópicos. Descobriu os seres vivos microscópicos. E não cabia naquele sistema do Linneu. Por quê? Porque o sistema do Linneu só aceitava animais e vegetais. Tinha reino animal e reino vegetal. Ele tinha tirado o reino mineral do Aristóteles. Viu? Ele aproveitou Aristóteles. Tá bom? Aí o Haeckel falou, vamos criar um novo grupo, vamos chamá-los de protista. Beleza. O Herbert Kupler, lá nos Estados Unidos, outro país, também quase 100 anos depois, 90 anos depois, viu que dentro do reino protista tinham outros seres que a célula deles é muito diferente dos outros protistas. Porque o núcleo está espalhado dentro da célula. E aí ele viu que ele tinha que criar um outro reino só para estes seres vivos. E aí foi criado o chamado reino Monera.
Em 1969, 13 anos depois, Robert Whittaker viu que alguns protistas eram muito parecidos com algumas plantas. Parecidos como? Não faziam fotossíntese e tem uma parede em volta deles, uma parede celular, em volta das células, feita de quitina, um carboidrato. E aí ele falou, peraí, isso aqui é diferente de protista, é diferente de planta. Vou criar um grupo só para eles. E chamou de grupo para os fungos, reino fungi. E 10 anos depois, o próprio Whittaker fez o quê? Todos os reinos. Ele fez toda uma revisão. Em 1979, na Suécia, ele com outros cientistas, mas é ele que teve a ideia principalmente, o que eles fizeram? Eles se uniram para decidir como isso seria ensinado. E a melhor maneira que eles acharam para ensinar é essa que a gente trabalha hoje na escola, com 5 reinos. Tá bom? Reino Metazoa, ou animalia, Metáfita, ou plante, reino fungi, reino protoctista e reino monera. Tá vendo o protoctista com asterisco ali? O Whittaker não chamou de protoctista, ele chamou de protista. Porém, em revisões atuais desse sistema, percebeu-se que tinham grupos de plantas que na verdade são protistas. Para poder fazer essa movimentação, vocês eram desse grupo, agora vocês vão ser desse grupo. O pessoal alterou o nome do reino, de protista para protoctista. Tá vendo essa imagem bonitona ali? Não a minha. Sou bonito sim, pergunta para minha mãe. É essa daí, ó. Tá bom? O que acontece nessa imagem? Reino Monera, ele é tido como o ancestral de todos os outros reinos. Veja como a linha segue a partir do reino Monera. Um grupo de moneras, ainda existem vários, mas um grupo desses passou por modificações e originou o reino protista, gigante. Né? O reino Monera é azulzinho, claro, ali no canto, para quem está vendo no aplicativo, né? E esse sabão ali, não sei dizer exatamente qual é o nome dessa cor, que nós temos o reino protista ali no meio. Aí para baixo, um grupo de algas verdes originou o reino das plantas, Metáfita, e para cima, um grupo de protistas originou em um ramo os fungos e no outro os animais. Isso já é um esboço, um desenho de um tipo de filogenia. Mas a gente vai ver filogenias com mais detalhes. Mas veja só, são grupos de seres que originaram outros grupos. Eles se transformaram? Não. Mas por leves modificações dos descendentes, logo eles eram tão diferentes um descendente do ancestral, isso demora milhões de anos, que a gente já passa a chamar de grupos diferentes. Certo? Então, o grupo mais antigo, reino Monera, procarionte, aí, em seguida, os protistas, plantas, fungos e animais. Segundo ano, a gente vai falar de todos, tá bom? Então não tenha pressa, a gente vai falar de grupo por grupo. Vamos dar uma acelerada. Forma de classificar. Foi aprimorada. Lee Margulis e Caroline Schwartz, 1988. Está quase chegando nos dias atuais, hein? Domínios. Descobriram bactérias capazes de viver em situações que nenhuma bactéria nem outro ser vivo vive. Extremófilas, condições extremas, né? Salinidade excessiva, pressão alta no fundo do mar, cratera vulcânica, acidez, dentro da água de geysers com temperatura elevadíssima. Então, um novo grupo só para elas. Só que um reino à parte não poderia ser. Então, eles criaram uma categoria acima de reino, Arqueia. Aí as outras bactérias ficaram num grupo chamado Eubactéria e os eucariontes no grupo Eucária. Essa senhora aí, essa foto aí já tem mais de 20 anos e ela até hoje trabalha com ciência, né? Uma das grandes mulheres cientistas que a gente tem, muito importante. Né? E tem mais valor que muito homem cientista aí. Muito boa ela, vale a pena ver tudo que ela fez. Quiz 3, escrito errado, me perdoe. Maneira de classificar sempre foi igual? Sim, segue as mesmas regras. A gente está fazendo o mesmo desde Aristóteles, né? Claro que não, letra errada. Sim, mas com mudança nas regras. A gente faz a mesma coisa, só mudou a regra. Não, mas segue as mesmas regras. A gente não faz a mesma coisa, mas segue as regras. Ou não, com mudança nas regras e nas técnicas. Gente, pensa comigo. A gente usa o sistema de Aristóteles até hoje? Não, a gente reformou o sistema de Aristóteles. Então a maneira de classificar é a mesma? Não. Né? A gente mudou regra e mudou técnica. O Aristóteles usava só o formato. Hoje a gente usa principalmente o DNA. Então, houve uma mudança muito grande em várias coisas.
Vamos lá, vamos treinar. Olha só. Desde domínio, lá da Lima Margulis, até subespécie, que é o que a gente chama de raça, que não existe na espécie humana. Olha lá que interessante. Cachorrinho doméstico. Canis lupus familiares. Vou tirar minha imagem da frente. Olha lá, Canis lupus familiares. O que é isso? É a raça dentro da espécie Canis lupus. Qual é a outra raça que existe dentro de Canis lupus? O lobo selvagem. Lobos selvagens e cachorros são da mesma espécie, porém, teve um grupo de lobos selvagens que foi domesticado há muito tempo atrás, que originou o grupo dos cachorros. Mas o cachorro pode ter filho com lobos, e o que vai nascer é Canis lupus, porque eles compartilham a mesma linhagem evolutiva. É pouco o tempo que eles foram separados para a gente dizer que eles sofreram mudanças a ponto de ser novas espécies. Tá bom? Que gênero eles pertencem? Canis, ué. A gente está vendo aqui, ó. Qual a família? Canidae. Ordem. Carnívoro. Todos comem carne? Não. É uma classificação. Afinal, você tem o seu cachorrinho, provavelmente, e você dá resto de arroz e feijão para ele, ele come. Ah, só dou ração. A ração é feita principalmente de resíduo de óleo de soja, da filtração de óleo de soja usado. Então, tem muito produto vegetal ali no meio. Certo? São mamíferos, cordados, no lugar da coluna vertebral, nos primeiros dias de vida, tem uma estrutura chamada notocorda. São animais do domínio eucária. Ser humano também é mamífero. Se ele também é mamífero, tudo que está antes é igual. Também somos cordados, animais eucária. O que está depois não é igual. Por quê? A gente é mamífero, mas nós somos primatas, né? O polegar opositor. Família, hominídeo, somos o único hominídeo ainda existente. Gênero, homo, eu sou homo. Você é homo também, acredita em mim. Né? Nosso gênero é homo. Nós temos orgulho disso. Então somos orgulhosos do que somos. Nossa espécie, Homo sapiens. Você viram no exercício? Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, outras espécies de Homo. Nós, Homo sapiens. Subespécie, já teve outras raças de Homo? Já há. Homo sapiens neanderthalensis. Mas nós somos Homo sapiens sapiens. Todos nós. Não há raças de seres humanos diferentes da nossa vivas hoje. Hoje no planeta, a única raça de ser humano que existe é a nossa. Eu só tenho um colega japonês, mesma raça. Eu tenho um colega libanês, mesma raça. Eu tenho um colega do norte do Canadá, mesma raça. Mesma raça. O que nós temos são etnias, culturas diferentes. E que foram misturadas desde o início das navegações, as migrações humanas pelo planeta. Então a gente tem uma mistura de culturas, de etnias. Não temos diferenças de raça na espécie humana. Presta atenção nisso. E se você usava o termo raça, para de usar porque está errado. Né? Ah, o meu voto tem poloneses e italianos. Ótimo, todos da mesma raça. Tá bom? Não erra isso. A humanidade já usou isso como desculpa para cometer muito erro há alguns anos atrás. Né? Somos todos da mesma raça. Olha lá, tarefa. Isso eu quero que vocês façam no caderno. Lembra que eu falei que o caderno tinha que estar aí? Ah, não pegou? Corre lá. Ah, precisa ir ao banheiro. Vai lá. 30 segundos. 29, 28, 27, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Gente, monta essa tabela no caderno. 6 colunas, 5 linhas. Reino, Monera, Protoctista, Fungi, Metafta, Metazoa. Vou mudar a tela para quem está assistindo na televisão ou no computador. Beleza? Olá. Aí aqui, nível de organização celular. Como é que é a célula deles? Reino Monera. É uma célula que o núcleo é desorganizado. Célula procarionte. São seres feitos de uma célula só. Unicelulares. Certo? Podem formar colônias, mas o indivíduo tem uma célula só. Protista. Pode ter uma ou mais de uma células. Uni ou pluricelulares. Tem parede celular? Algumas vezes tem. Algumas vezes não tem. Fungos, uni ou pluricelular também. Só que fungos e protistas, células eucariontes. Protista, fungo, metáfita e metazoa. Células eucariontes. Coloca aí na sua tabela. O que acontece com o protista? Parede celular variada. O que acontece com fungos? Um tipo de parede celular. Lembra a descoberta do Whittaker? Né? Parede celular feita de quitina. Plantas. Parede celular feita de celulose. Células. Organismos feitos de muitas células, pluricelulares, e sempre fazendo fotossíntese. Animais pluricelulares e eucariontes, né? Não faz fotossíntese. Senhor,
Os ossos são duros. Não tem parede celular? Não, não tem. Tem um depósito mineral muito grande neles, mas não tem parede celular. Continuando. Modo de nutrição. Como é que eles se alimentam? Bactérias, Monera, pode ou fazer fotossíntese, fazer quimiossíntese, eu botei energia a partir dos minerais, né, o meu controle está aqui na minha mão de plástico, o petróleo é um mineral, então pode ser que ela consiga extrair energia a partir desse composto. Tem compostos específicos de origem mineral que elas extraem energia, chama-se quimiossíntese o processo. Mas elas também conseguem produzir alimento usando energia do sol, fotossíntese. E são muito boas nisso, produção imensa disso. Protistas. Tem protista que faz fotossíntese e tem protista que faz absorção de alimento. Absorve o alimento que está à volta dele. Né? Mas não tem nenhum protista fazendo quimiossíntese. Fungos. São chamados saprófagos. Costumam se alimentar de matéria morta. Quase uma regra para o grupo que todos se alimentem de matéria morta. Algumas exceções aí. Mas como é que eles se alimentam disso? Eles absorvem também. Então, nutrição por absorção. Plantas, totalmente o contrário, né? Exclusivamente fotossíntese. Você não vê uma araucária correndo atrás de uma vaca num pasto aí para fazer churrasco, né? Por quê? Porque ela não precisa disso. Ela usa a energia do sol, compostos no ar, a água do solo, para produzir o seu alimento. Animais, alimentação por ingestão. A gente se alimenta, a gente come, mastiga, vai para o sistema digestivo. Não é por absorção, é por ingestão. Interação no ecossistema. Reino Monera. Eles podem ser produtores, consumidores ou decompositores. Inclusive tem uma espécie de bactéria que é os três ao mesmo tempo. Ela é um ecossistema só. Nela mesma. Então a bactéria é um ecossistema. Ela é produtora, ela é consumidora e ela pode decompor os que morrem. Isso é incrível, só acontece em bactérias isso. Protista vai ser ou produtor ou consumidor. Fungos, essencialmente, ou seja, na sua maior parte, né, corrigindo aí, decompositores. Beleza? Plantas, regra básica. Plantas sempre produtoras, né? Animais, exclusivamente consumidores. Ô, professor, o urubu come carniça. Mas ele não faz decomposição. Por que ele não faz? Porque decomposição é pegar matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica. E o urubu não está fazendo isso. O urubu está fazendo o quê? Comendo carniça. Mas o que ele faz é transformar carniça em matéria orgânica ainda. Tá bom? A gente, quando come um pão, transforma em matéria orgânica também. Então, não somos decompositores. Exemplo de organismo. Monera. Lactobacilos, né? Que dá para produzir aquele fermentado a partir de leite. Quando eu era criança, eu sonhava daquilo existir em garrafas de 1 litro. Hoje existe. Só não estou podendo ir no mercado buscar, porque ultimamente está difícil sair de casa, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Protista, um exemplo. Doença de Chagas, né? O causador é um protista, muito famoso no Brasil, uma doença muito grave que nós temos aqui. Não tem cura, não tem tratamento, tem paliativos, né? Ajuda a melhorar a vida do infectado. Mas, meus caros, tem outros exemplares? Tem os protistas que a parede celular serve para você produzir os eletrônicos. E vocês devem gostar deles, né? Agradece a noite lá para Deus. Papai do céu, obrigado por ter criado os protistas sem o teu celular. Fungos, champignon, shimeji, shiitake, aquilo frito com manteiga é uma delícia, né? Estão muito usados na culinária, bem importantes. Os fermentos, as leveduras, fazer queijo, fazer pão, fazer iogurte. Nossa senhora, quanta coisa a fazer com fungos, né? Qualquer um desses exemplos serve. Você escolhe qual que você quer pôr. Você conhece outro exemplar? Tem certeza que é do reino fúngico? Coloca lá no seu caderno. Metáfita, plantas, araucária, bromélia, grama, capim, aveia, o que você quiser pôr. Mimosa, mexerica, bergamota, sei lá como é que você chama na região que você mora. Mas pode usar também, né? Metazoa, animais, periquito, papagaio, frango, onça pintada, baleia azul, golfinho cinza, boto cinza, o que você quiser. Fica à vontade. Quer pôr o irmãozinho? Pô, ser humano é animal, ué. Somos animais, lembra? Eu sou animal, você é animal. Tamo junto? Certo? Preencheu bem essa tabela? Colocou certinho todas as etapas? Ficou com dúvida? Pega o material de apoio que você tem. Não deixe de consultar ele. Quando acabar esse vídeo, não acabou o estudo, viu? Lembra disso. Quando você sai da escola, não acabou o estudo. Quando acaba o vídeo, não acaba o estudo. Agora nós vamos falar para vírus. Quebra a regra? Não quebra a regra, mas é diferente. Olha lá, como que é diferente? Domínio até ordem. Não existe. Então não existe domínio, reino, filo, classe e ordem para vírus. Só existe família, gênero e espécie. Ainda assim, o jeito de escrever as palavras é diferente. Espécie de vírus não escreve igual espécie de animal. Espécie de planta,
né? Não usa duas palavras e tudo mais. Como é que escreve as espécies de vírus? Então, tem uma regra, atualizada em 2018, International Code of Virus Classification and Nomenclature. O que acontece? Ela diz o seguinte, por exemplo, vírus da gripe. Pega-se as proteínas do vírus da gripe, inclusive são essas proteínas que são usadas para vacinas. Tem a proteína H, hemaglutinina, e a proteína N, neuraminidase. São 15 hemaglutinina e 9 neuraminidase. Então vai ter a hemaglutinina 1, H1, hemaglutinina 2, H2 e assim vai, tá bom? H1, 2 e 3 são as que permitem infectar o ser humano. As outras Hs não infectam o ser humano. E N1 e N2 também infecta o ser humano. Então H15N9 infecta outro ser, que não é a gente. Com isso você não precisa ficar preocupado. H1N1 infecta o ser humano, infecta porco também, lembra dela? Pois é, então às vezes tem algumas variedades que são capazes de infectar mais de uma espécie de hospedeiro. Fica atento com isso. Aí uma imagem de um vírus para vocês. Então ali as proteínas em volta dele, né? Essas proteínas que são estudadas. Olha lá, um quiz, de novo, por favor, desculpas. Está escrito errado ali, né? Quiz 4, vamos ver só. Quais essas gripes não é humana? H1N1, sabemos que é, né? H3N2, H1, 2 ou 3, N1 ou 2, então essa pode ser. H5, não, H5 não é humano. H2N2, então marque lá, né? Qual que não é humana? H5N1. E aí, todos os mamíferos agrupados juntos numa filogenia. Existe esse site, TOWEB, Tree of Life Web Project. É um site que reúne todas as pesquisas sobre taxonomia do mundo. Todo taxonomista do mundo, desde Adão, que começou a dar nome para as espécies, até o cara que está publicando agora, publicando em janeiro, a professora Cristina Vega, que a gente viu, pode mandar os seus trabalhos para o Tree of Life, e eles juntam, e lá tem a árvore genética, filogenética, né, tem a árvore genealógica de todos os seres vivos do planeta, já estudados pelo ser humano. Acessa lá, você pode buscar qualquer animal que você queira, qualquer planta, qualquer bactéria, que já foi estudada, está ali dentro do TOL. Certo? Eu peguei só um recorte, eu fui lá e peguei a árvore só dos mamíferos já estudados. Tem umas coisinhas ali, quer dizer que eles são santos? Não, quer dizer que eles foram extintos. Criodonta, Condylarthra, né, Desmostilha e Embrytópoda já foram extintos. Né? Então, a partir deles não terá uma linha que continua. Daqui a milhões de anos, se a gente estudar isso e for lá no Tree of Life e ele ainda existir, a gente vai ver que vai dar para fazer mais linhas a partir dos outros grupos. Porém, esses grupos extintos, as linhas param de andar. Tá vendo que tem, por exemplo, aqui embaixo, Proboscidea, elefantes, Sirenia, peixe-boi. Tá vendo como eles estão perto? Eles partiram desse mesmo ancestral que está ali antes deles. Agora, tá ali embaixo. Agora, se a gente for lá em cima, Edentata. Quem está lá? Tatu. Tatu é parente do elefante? Nossa, olha só quantas vezes você tem que dar voltas para ir do elefante que está ali embaixo até o tatu lá em cima. Quanto mais distante for essa passagem, mais diferentes eles são. Certo? Lá em cima, o tatu é parente de quem? Os pangolins. Aquele tatuzinho diferente que eles suspeitam que seja o animal que trouxe da floresta para a cidade o vírus da Covid-19. Gente, continuando. Vamos lá, gente fofo. Olha aqui, ó. Artiodátila. Hipopótamo, como um exemplo para vocês. E os cetáceos, baleias e golfinhos. Gente, baleia e golfinho é parente de hipopótamo. Se a gente usa o sistema de Aristóteles, a gente nunca ia propor. Se eu chego com o sistema de Aristóteles, olho para uma baleia num tanque e olho para o hipopótamo no outro tanque, porque baleia de água salgada e hipopótamo na água doce, eu vou olhar, eles são muito diferentes. O hipopótamo sai da água, caminha, come abóbora, a baleia está ali comendo camarão, o crio. Eles são muito diferentes. Mas com a reforma dos sistemas, com a melhoria nas técnicas, com as análises de DNA, com as análises evolutivas, o que a gente percebeu? Que existia um grupo de artiodátilas muito parecido com os hipopótamos, que foi entrando nessa vida aquática muito mais profundamente a ponto de não sair mais. E desenvolveu o grupo dos cetáceos. Mas isso só foi descoberto com muito estudo. Porque se a gente olhar um golfinho caçando um peixe, a gente vai pensar que ele é muito mais parecido com um urso, que também caça peixes, do que ele é parecido com um hipopótamo que come abóboras. Entende? Então, as técnicas têm que ser atualizadas para os resultados serem melhores. Entendem agora como se usa as filogenias? Como elas são construídas? Aí vão tendo essas descobertas e vão sendo montadas
conforme são parecidos ou não. Entende? Uma atividade aí para a gente fixar sobre filogenias. Da UFT de 2011. A classificação dos seres vivos baseia-se em princípios evolutivos, sendo que os grupos de organismos que descendem de um ancestral comum exclusivo são chamados de grupos naturais. A relação entre os grupos de seres vivos podem ser representadas através de diagramas denominados cladogramas ou filogenias. O cladograma abaixo resume os principais passos da evolução das plantas, considerando-se o conhecimento atual. Então o que a gente sabe hoje é o quê? Briófitas, dependem da água para reproduzir. Aconteceu uma mudança, que aqui está representada pela letra A, e surgiram os grupos das pteridófitas, que já conseguem ser altas, porque tem vasos condutores de seiva. Aconteceu uma outra mudança em B. Essa mudança B não existe nas pteridófitas, ela só existe dali para frente, em que surgiu depois das pteridófitas, que originou gimnosperma, pinheiros e angiosperma, plantas com fruto. Uma mudança em C, que não tem nas gimnospermas, que só tem nas angios. Tá bom? O que o exercício pergunta para nós? Vou tirar minha imagem da frente. Olá. Com base na análise do cladograma, análise da filogenia, considere as afirmativas abaixo. Um errinho no gabarito ali. Desculpa aí. Acontece. Nas melhores famílias e com os professores de biologia também. Tá bom? Qual é o errinho do gabarito? Número 1. O caráter representado pela letra B, entre pteridófita e o resto, corresponde à semente. Então, antes da letra B ninguém tem semente? Correto. Depois da letra B todo mundo tem semente? Correto. E pela letra C, há flores e frutos. Então, quem está antes da letra C não tem flores e frutos? Errado. Porque gimnospermas têm flores. É uma flor chamada estróbilo, mas é uma flor. Então, a alternativa 1 está errada e o meu gabarito está furado. 2. Nos grupos abaixo, do caráter representado pela letra C, não ocorrem sementes. Quem está de C para baixo não tem semente? Errado. Gimnosperma tem semente. Tanto tem que nós comemos o pinhão, que é a semente da gimnosperma. E que já está liberada a compra, viu? Só por favor, espera madurar, né, gente? Fica derrubando pinhão verde aí. Deixa a planta fazer o ciclo dela. E deixa um pouco para a natureza, né? Para os outros animais se alimentarem, para rebrotar. Porque afinal, se ninguém deixar os pinheiros crescer, ninguém vai ter pinhão, né? Questão 3. A 2, então, errada, né? Porque letra C não pode falar de sementes. Número 3. Todos os grupos acima do caráter representado pela letra A apresentam vasos condutores de seiva. Olá, pteridófita, gímeno e angiospermas tem vaso condutor? Sim. Briófita não tem? Não. Então a letra A pode ser surgimento de vasos condutores? Pode. Número 3, correto. Número 4. O caráter representado pela letra C aparece exclusivamente em angiospermas? Sim. Por quê? Porque depois da letra C, o único grupo que existe é angiospermas. Então, seja lá o que queira representar a letra C, ele é exclusivo de angiospermas? É. Estão tomando água? Olha lá, hein? Nos grupos abaixo do caráter representado pela letra B, a reprodução ocorre independente da água. Gente, pteridófita e briófita moram em ambientes úmidos, porque o gameta reprodutivo masculino, a célula reprodutora masculina, é o chamado anterozoide, ele tem flagelo e ele precisa de água. Então, como é que eles vão ser independentes da água? Totalmente errada essa questão 5. Então, letra B vai representar outra coisa que não é independência de água. Tudo bem? Então, correto é somente 3 e 4. Relembrando, tem que classificar para estudar. Se a gente classificar sem organizar, fica difícil de estudar, difícil de conhecer, difícil de descobrir essas coisas. Se a gente não classifica quem é briófita e quem é pteridófita, como é que a gente vai analisar as diferenças e aproveitar esse conhecimento para a melhoria do nosso mundo? O conhecimento era pequeno e os sistemas eram simples, mas teve avanço nos conhecimentos, as grandes navegações ajudaram muito a conhecer novos animais, novas plantas, e teve importância muito grande nesse processo de criação do sistema de Linneu. Os sistemas ficaram mais elaborados, as novas tecnologias que surgiram com microscopia levou à descoberta de um mundo totalmente desconhecido. 3 novos reinos foram criados, depois os domínios foram criados por causa dos microscópios. As regras que o sistema de Linneu usa, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Espécie, 2 nomes, repete o gênero. Destaca do texto, usa o latim, respeita a regra. Né? Como que é o sistema para classificar vírus, que ele é um pouquinho diferente. Né? E uma olhadinha de leve nas filogenias, com uma brincadinha com o exercício de vestibular, tá bom? O que mais que vocês devem lembrar?
Tomem água, gente. Se alimentem bem. Faça as atividades em casa. Leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está junto com você. Mantenha uma rotina. Fique bem, para que logo a gente retorne e você encontre seu professor, e se for eu, quero muito te encontrar de novo na sala. Certo?